Shalom, queridos. Deus abençoe a todos. Estamos hoje no nosso devocional em 1 Samuel, capítulo de número 23, e os salmos de número 31 e o salmo de número 64. O tema dessa palavra hoje é a pedra de escape em nossa vida. A pedra de escape em nossa vida. Quero mencionar aqui os versículos de número 27 e 28 de 1 Samuel, que diz: Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Amém, queridos. Então, o que eu quero comentar um pouquinho aqui é sobre essa situação que Davi está passando aqui, sendo perseguido de forma ferrenha por Saul. Ele está aqui numa região e ele é traído, pelos ifeus, no qual eles dizem a Saul que Davi está na área, nas proximidades. E Saul começa a perseguir Davi. Pois bem, ele começa essa perseguição. É interessante que nos salmos que nós lemos, no Salmo 31 e o 64, fala dessa agonia de Davi por conta da perseguição, porque ele sabe que ele corre risco de vida de fato. E nós percebemos que Davi também não quer lutar contra o rei, É interessante o quanto Davi respeita a autoridade, o ungido do Senhor, mesmo ele tendo sido rejeitado, Saul, mas enquanto ele estivesse ali na posição, Davi estaria respeitando o rei. Pois bem, e os salmos falam disso, como eu disse, dessas preocupações, dessa agonia, dessas dores tão profundas. Os salmos, eles vão falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, quando no Salmo de número 31 ele fala: Em ti, Senhor, me refugio, no verso 1, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Verso 2, inclina os ouvidos, livra-me depressa, ser o meu castelo forte, cidade fortíssima que me salve. Então ele começa a clamar. Então, um dos destaques dessa passagem é justamente isso, um dos destaques, que Davi está ali sendo perseguido, mas ele não entra embora, talvez em agonia, em preocupação, mas ele está firme, ele está clamando, ele está: Senhor, se levanta, ele não desiste. Talvez em situações extremas nós venhamos, talvez muitos de nós até desistir. E Davi aqui ensina algo para nós, que é justamente o ponto que Deus está desenvolvendo Davi, que é no solo ou na área da intimidade e da dependência. Então Davi, ele começa a aprender cada vez mais a depender de Deus. E isso aqui já é uma lição para nós, porque o que nos falta muitas vezes é aprender a depender de Deus em meio às situações difíceis. Então Davi estava fugindo ali, provavelmente seria morto por Saul. Pois bem, o outro ponto que eu quero trazer aqui é justamente esse, no qual ele está fugindo pelo monte e praticamente Davi está de um lado e sendo perseguido do outro lado. E ao terminar deles circularem o monte, eles iriam entrar em rota de colisão. Então praticamente seria inevitável a guerra com Saul. E milagrosamente aqui aparece um mensageiro que avisa Saul para que Saul volte, porque os filisteus haviam invadido a terra. Tem um rabino chamado Israel Clafoltz, Rabi Israel Clafoltz, isso. Provavelmente deve ser um rabino de linha polonesa ou do leste europeu. E ele tem um livro sobre agadotes, que são histórias bíblicas. E ele faz um comentário sobre essa passagem, que quando, na verdade, esse mensageiro que aparece é um anjo do Senhor. E esse mensageiro, que ele identifica como um anjo, ele é enviado por Deus para dar o livramento no momento quase que... É que naquela situação lá do Mar Vermelho. Quando o povo está atravessando, que diz a tradição que ele já viu entrado na água e parece que nada estava acontecendo até que o milagre acontece. Então aqui esse livramento, ele veio de forma milagrosa. A tradição judaica vê em parte como algo milagroso, que existiam os mistérios por trás disso, que é justamente um anjo que aparece ali falando com Saul para que Saul volte. E aí diz também esse rabino que há uma certa resistência. Saul pretende voltar, mas alguns soldados falam assim: não iremos voltar porque Davi estamos quase já de frente com Davi. Então até que há uma rocha, que eu creio também milagrosamente, uma rocha, ela fende ao meio, separando de vez o lado que Davi estava e o lado de Saul. Então, só para incrementar mais essa passagem, para que nós possamos entender algo muito interessante. Em nossa vida sempre vai haver uma pedra de escape. Trazendo para a nossa vida isso hoje, o que nós podemos dizer? Por mais difícil que hoje nós possamos estar passando por uma situação,
Deus, quando nós confiamos em Deus, Deus sempre vai prover um escape. Ele sempre vai prover um livramento. Quando nós confiamos em Deus, estamos angustiados e colocamos em prática exatamente isso que Davi está nos ensinando, que é depender de Deus, confiar em Deus. E no Salmo 31 ele fala assim, eu estou desesperado. Um salmo fala, eu estou aqui entrando quase que em parafuso, eu estou em desespero. Se inclina, Senhor, apressa-te. Ele fala, apressa-te. Então quando nós estamos clamando, dizendo, Senhor, por favor, Senhor, se levanta, vem em meu favor. Deus vai sempre preparar uma pedra de escape. Então, saibam, nós nunca estamos sozinhos. Sempre haverá um grande livramento de Deus em nossa direção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.